preocupação de Deus, a preocupação de Jesus, é que nós não chegamos ao conhecimento de uma verdade. Paulo conta aos Timóteo que gostaria que todos chegassem ao conhecimento da verdade. E quando não se vive a verdade, está se vivendo a mentira. A mentira, antes dela ser provada, antes dela ser dissipada, ela se torna uma lei, e uma lei férrea, uma lei convincente. E isto se torna, biblicamente, um espírito de engano. As tribos, as nações e as raças, elas tinham uma cultura. E essa cultura das tribos, ela era orientada por Moisés, e Moisés era orientado por Deus. Ele falava com Deus, Deus inspirava, falava com Moisés, e Moisés falava com o seu povo. Eram várias tribos. No caso bíblico, eram as 12 tribos de Israel. Cada tribo tinha o seu comandante. E cada comandante da sua tribo estava submissa à pessoa de Moisés. Então, tribo nenhuma podia tomar, digamos assim, iniciativa de fazer algo que não fosse permitido pela lei de Deus. A lei de Deus era uma lei talião. A lei talião significa dente por dente, olho por olho, vida por vida, morte por morte. A lei era essa. E para não correr o risco de se embrenhar com um sistema que não viesse do sistema de Deus, havia as leis e recomendações. Então não se podia, por exemplo, uma pessoa de uma tribo sair fora da aliança mosaica e contrair matrimônio com outras mulheres ou homem que não fosse pertencente à tribo de Israel. Dentro da tribo de Israel havia uma lei, e essa lei era prescrita, e dentro da prescrição da lei, o necessário era cumprir à risca. Descumprimento da lei era sinônimo de morte. E isso era levado muito a sério, porque como não havia a presença do Espírito Santo na pessoa, a pessoa era corpo, alma e espírito do homem, aquilo que o Renato explicou, que Deus soprou sobre ele e fez um ser vivente. Mas o espírito do homem é um espírito limitado. O espírito do homem se transforma em várias facetas, em vários ciclos. O espírito se transforma em inteligência, vontade, liberdade e conhecimento científico. Por isso que mais tarde é proposto os dons do Espírito Santo, para que as pessoas agora utilizem o espírito científico. Não necessita menosprezar o espírito científico, mas necessita receber o Espírito Santo de Deus para entrar no espírito da ciência. Então, o espírito da ciência, quando está justificado pelo Espírito Santo, ele se torna um homem espiritual. O homem espiritual é aquele que visa a linhagem do Espírito Santo, do Espírito de Deus, e que vai lutando
para ir tirando da sua vida o espírito da carne. Mas digamos que, por milhões de motivos, eu acabo não tendo uma percepção do Espírito Santo. Mas eu deixo que aflui um espírito emocional. As emoções, o sentimento. Quando você vê falar sentimento, troca em miúdo, diz uma mente que está com algum sentido. Na mente você pode ter um sentido bom, como você pode ter um sentido que não é bom. O sentido que não é bom te deixa sentimental. E o sentimental tem dificuldade de aguentar pancadas, calúnias, desacatos, rejeições, porque ele seria insuficiente, incapaz de resistir esta rajada de coisas ruins que chega até nós. Vamos aos estudos. Quando que um sentimento pode dominar a pessoa? Exemplo, matou por amor. Não existe isso na lei de Deus. Na lei de Deus existe, morreu por amor. Mas matar por amor não existe. Na lei de Deus, não existe eu mando. Na lei de Jesus, não tem quem manda, não tem quem obedece. Presta atenção. Na lei de Jesus, todo mundo manda e todo mundo obedece. Porque quando a lei de Deus entrar em perfeição em nosso sistema, nós não vamos ter medo de perder. E a lei de Deus diz, você quer ganhar? Então perca. É uma filosofia que a razão não entende nunca. Nunca, 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 nunca. A razão discorda com isto. A razão te explica assim, que é o sentimento físico. Eu não vou ser bobo. Me fez desaforo, vai pagar por isso. Ele vai ver, ela vai ver. Eu vou vingar. Ele ainda vai precisar de mim. São leis humanas. Leis sem a força do Espírito. Porque vingança não procede de Deus. Em Eclesiástico 28 diz, aquele que quiser vingar do seu irmão, será vingado também por ele. Quer dizer, a estrada que eu abro é aquela que eu irei traçar. Se eu abrir uma estrada, que ela é conivente, o caminho que é Jesus, eu tenho um resultado. Se eu deixo o caminho de Jesus e abro uma estrada para a minha autodefesa, eu vou ter prejuízo. Para que essa lei tivesse uma perpétua segurança, era necessário cuidados. Por quê? Porque o sentimento, o sentir da mente, ele só aborrece ou fortalece mediante relacionamento. Mediante conhecimento pessoal. O mundo de hoje, sabendo disto, que o verdadeiro sentimento, o verdadeiro amor, a verdadeira palavra, ela tem uma sustentabilidade, guarde o que vocês estão ouvindo, quando isso vem de Deus. Vindo de Deus tem um preço muito alto para ser pago. Vindo de Deus, o sentimento, muitas vezes, tem que ficar calado quando o desejo é gritar. Tem que voltar quando a vontade é ir. Tem que diminuir quando a vontade é crescer. Não é uma filosofia barata e não é fácil. Mas o que acontece? Quando você tenta ser um homem ou uma mulher de Deus, um povo cristão, falando cristão, você não é compreendido no meio da sociedade.
Porque, pelo que a gente vê hoje na sociedade, de um modo especial e particular, na sociedade que reza, na sociedade que não perde missa, na sociedade que coordena grupo, na sociedade que tem lideranças nas paróquias. Esse povo é o povo mais tentado do que qualquer um outro. Por quê? Porque se ele está lá na paróquia, ou em algum movimento, ele precisa, no mínimo, aceitar a proposta de Jesus. E a proposta de Jesus foi essa: vocês voltem para o cenáculo e fiquem lá até que eu de novo te aviso. Não saia de lá enquanto não forem revestido pela força do alto. Porque vai descer sobre vocês o Espírito Santo, vocês vão ter forças e vocês vão ser minhas testemunhas. E aquilo que ele falou aconteceu. Eles se reuniram no cenáculo, a história que todos nós sabemos, e lá vem um vento, uma espécie de línguas, que repousou sobre cada um deles. E eles receberam a proposta que foi dita, do Espírito que era a promessa de Deus para todos os que acreditassem. Mas, na verdade, todos ficaram, a Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mas nem todos permaneceram cheios do Espírito Santo. Muitos se perderam no caminho. Muitos deixaram de viver as maravilhas. Mais tarde, quando Paulo se converte, ele aborda esta palavra. Pelo que eu vejo, vocês parecem ser muitos religiosos, mas infelizmente, vocês cultuam um altar feito por mãos humanas. E por conta disso, vocês vivem a letra. E a letra mata. O que vivifica é o Espírito. Ele vai pregar na outra comunidade por nome dos Gálatas. Ele vê mais barbaridade ainda. E lá no capítulo 1, 2, 3, de 1 a 3 de Gálatas, vai lhe dizer: ó insensato Gálatas, quem vos ensinou a fugir da ira iminente de Deus? Vocês começaram pelo Espírito e terminam pela carne. Por isso eu vos digo, mesmo que viesse um anjo do céu e nos pregasse uma doutrina diferente daquela que vocês estão ouvindo, seriam excomungados, anátema. Esta situação dilacerou as verdades que tinham recebido. Hoje não é diferente. Acostumar com uma religiosidade, isso é bom, mas não vai passar nunca de uma tradição. O que é uma tradição? Entregar a vida para defender um setor, um cargo, ou uma ONG, uma organização. Isso é muito bom, quando não se perde a graça do Espírito Santo. Então a gente começa a viver uma religiosidade que não muda. A pessoa não muda de vida. E esse povo que está dentro da igreja sem essa experiência, eles defendem a organização. Eles defendem, vamos dizer, o patrimônio. E aí é muito lindo. Enfeita a igreja, olha que bonito. Pinta, olha que lindo. Vê todos os meios possíveis para deixar os fiéis confortados. Isso é muito bom.
Mas o que entristece, o que chateia o nosso Deus, é a maneira como se vive essa beleza. Então agora nós podemos ver o que não é bom na gente que está dentro desses costumes. O que não foi bom para as tribos de Israel. Eu só vou pegar uns textos, porque se eu for pegando todos os textos, eu não explico. Quando eles saíram do Egito, eles receberam as orientações da caminhada. Deuteronômio nos diz que eles andaram 40 anos e que a roupa não rasgou, o sapato não gastou e Deus os sustentou. Mas vai chegando um ponto que vai ficando desgastante. A comunidade se desgasta, a paróquia se desgasta. Por isso que os bispos, volta e meia, mudam os padres, para não ficar a mesmice, desgaste, enfim. E aí então faz esses câmbios, como diz o Paraguai, essas trocas, porque cada vez que muda, em cada mudança vai ter um resultado. Ou por bem melhor, ou por não tão melhor, mas dá resultado. E resulta numa vida melhor. Ou em uma vida menos melhor. Mas muda. Os israelitas receberam uma ordem que eles não podiam adaptar com os costumes que havia na terra aonde eles iriam entrar. E os costumes da terra onde eles iriam entrar era um costume que não condizia com o costume dos israelitas. Em primeira mão, a lei exigia a circuncisão. Circuncidar era um sinal que daria direito do povo estar em comum união com a organização que Deus criou. A não circuncisão seria um descumprimento da lei. A lei, ela era um pouco dolorida. Por que mentalidade Deus teria que pegar um menino de 8 dias de nascido e cortar o pipizinho dele? E soltar 3 pinguinhos de sangue? Por que precisava disto? Porque o sangue é vida. E foi através de um desejo da carne que Adão acabou entrando na vida de Eva sem a autorização de Deus. Você tem todas as árvores frutíferas para você servir de alimento. O Renato já pregou isso. Todos os animais, todos os peixes, tudo é para você. Guarde bem isto. Mas existe uma árvore que ela é proibida. Esta árvore, gente, não era lá um pé de pêssego, de uva, de laranja, de maçã, como se dizem. Esta árvore é você. Você é uma árvore genealógica. E dentro dessa árvore que é você, tem a semente e tem a vida. O Senhor não queria que eles tocassem na árvore com a proposta do adversário. Pedro diz na segunda carta de São Pedro, no capítulo 3, que o homem é submisso àquilo que ele crê. Se a pessoa acredita que não tem problema fazer o pecado, ele fica submisso ao pecado. E para ele não ser submisso ao pecado, sem conhecer, Deus deu o conhecimento, dizendo, é a árvore da ciência. Ciência quer dizer o que conhece.
Você tocando nela, você vai conhecer o que você nunca podia conhecer. Você vai conhecer o pecado. A ciência do pecado vai entrar em você. E se a ciência do pecado entrar em você, ele entra para um único motivo, para te matar. Então, se tocar, você morre. O adversário jogou opostamente, dizendo, não, Gênesis 6, versículo 7 seguinte, 5, 6 seguinte, você não morre, mas teu Deus sabe que teus olhos vão se abrir, e você vai ser um outro Deus. Você vai conhecer. Que história você não pode conhecer? Você tem inteligência para quê? Então você vai conhecer e você tornará deuses também. Mas o inimigo não explicou a consequência que viria em querer conhecer o que é proibido. Essa é a dor do coração de Nossa Senhora. Essa é a dor dos anjos e dos arcanjos, que lutou tanto, que combateu tanto, mas que nós não ouvimos. Então o grave perigo era o que os israelitas estavam ameaçando de fazer. E Deus então vai e põe na boca de Moisés uma lei. Capítulo 7, versículo 2. Quando o Senhor teu Deus as tiver entregado e tu as tiveres vencido, então as voltará ao interdito. Não farás pacto algum com elas e nem as tratarás com misericórdia. Olha para o altar. O Senhor sabia que a raça que não era da tribo, eles tinham uma enorme facilidade pelo tamanho, pela beleza, pela finança. Tudo isso até hoje na sociedade marca ponto. Um homem alto, bonito, empresário, bem-sucedido. Qualquer mãe, qualquer pai vai desejar isso para o filho. Ou uma moça bonita, alta, esplendida. Todo vai querer. Bonita, bonito. Todo olha esse lado. E as filisteias tinham tudo isto. Porque elas vinham da raça de Enoque. E dos seus sucessores vinha da raça de Acã e seus sucessores. Mas eles não sabiam que a origem dessa gente tinha uma marca muito terrível na corrente sanguínea. A descendência de Caim veio de um ato de desobediência. Nimrod, por exemplo, neto de Caim, esse camarada teve, sem mesmo ele perceber, ele herdou toda a tristeza e o sofrimento do pai. E muito cedo ele teve um altruísmo, porque ele se tornou um homem valente, caçador, poderoso, matador. E isso era conivente aos desejos de quem guerreavam. Então recebe muito cedo um título de poderoso, de comandante, e até mesmo sendo idolatrado. Mas ele não tinha uma percepção divina. O seu pai, filho de Caim, era um pervertido, que não teve nem como sobreviver com a esposa. A esposa acabou se pervertendo e eliminou a vida dele. Aí, tudo que ela odiava o marido, por isso que dá muita separação até os dias de hoje, ela passou a amar o filho, idolatrar o filho.
E esse filho, por nome Nimrod, adquiriu tanto poder que chegou a um ponto de se sentir como se fosse um Deus. E isto desvirtuaram as ordens e as leis de Deus, a ponto dele tirar Deus da vida dele. E ser chamado e adorado como Deus. Mas ele soube que Deus foi um Senhor que criou todas as coisas. E ele queria então contactuar com esse Deus. De certo, para trocar as mãos com Deus, dizer, eu também sou um Deus na terra. Você é um Deus aí, eu sou um Deus na terra, nós deuses é que vai comandar. E essa proposta é diabólica, é do demônio. Não há outro Deus, há um único Deus. Diga glória a Deus para ele. Não tem dois deuses. Tem deuses, mas Deus é um só. Deuteronômio 6, seguinte. 6:6, se não me falha. Ouve, ó Israel. Os conferei para mim, Renato, acho que é 6:6. Ouve, ó Israel. O Senhor teu Deus é o único Deus. Não há outro. Mas a mentalidade de Nimrod foi criar um outro Deus. 6:4, obrigado. Sabia que estava por ali. Então, amados, como Deus, ele inventa uma torre para ir para o céu. E foi partindo daí que deu todo o problema, do qual foi preciso que Deus criasse uma lei mais férrea. Quando Deus viu que eles estavam levando em frente, Deus não jogou nenhuma praga, Deus não desmoronou a torre, Deus entendeu a fragilidade e o erro dele e dá-lhe uma chance dele mudar de vida. Essa chance Deus está propondo para você essa tarde. E se aceita, diga glória a Deus. Porque foi pedido, hein? A troca dessa casa. A troca desse coração. Renato explicou muito bem como fazer. Dar aquele tempo, sentar na cadeirinha. Espera. É que a gente não guarda tudo. Mas depois, no dormir, amanhã, uma hora, você vai relembrando das histórias. A coisa vai mudando. Mas, desculpa. Dá um tapinha de leve no irmão, diga, você não tem corona não. Fala para ele, você não tem coroca não. Você precisa mudar de vida. Fala para ele. Deus não castigou eles. Deus apenas confundiu a língua. Vamos imaginar. Rael, traz lá para mim, Renato, traz lá para mim um balde de cimento. Ele ia com um balde d'água. Cimento, ele vinha com pedra. E virou um rolo. Um rolo. De forma que não teve mais como fazer. E dentro desse rolo todo, alguns livros que contam essa história, que não narra tudo na Bíblia, esse Nimrod ficou muito violento. Ele diz, já que eu não posso fazer isto, quem é da minha língua me segue. E um grupo de pessoas seguiu Nimrod. E se mandaram e foram por uma outra localidade e ali começaram a criar uma comunidade. As histórias dizem que essa comunidade foi em Nínive. Ele não fez a torre que fosse ao céu, mas fez uma cidade que afrontava o céu. E que faziam tanto pecado nesta cidade, com prostituição, com homossexualismo, com tudo que não era certo. Pacienciosamente Deus chama Jonas e diga, Jonas,
vai lá em Nínive, anuncie que eu vou castigar aquela cidade se eles não mudar de vida. Vocês sabiam que Jesus está voltando? Sim ou não? Sim. O sim não me convenceu, sim ou não? Sim. Vocês sabiam que os 4 primeiros dados que a Bíblia narra que antecederia a volta dele já está concluído? Sim. Sim. Então nós já estamos, ou deveríamos estar na expectativa. E ele tem muito medo. O medo que o povo tem hoje aqui. Era para semana que vem, né? Está em Castro, ficaram com medo. Mas medo do quê? Se não fosse mexer com ninguém. Mas se fosse lá, fizesse um encontro, a saúde ia fazer vista grossa, porque eles também não é tontinho. Eles iam temer. Esse povo está lá rezando, falando de Deus, não vamos enfiar a cara lá não, porque nós podemos até ser castigados. Porque o povo da lei também teme um pouco a Deus. Ele só não tem fé de enfrentar. Esse é o grande problema. Como semana passada ela enfrentou. Chegou lá querendo tirar nome de todo mundo, nome daqui, dali, para ver. Não vai fazer nada disso, deixa o pau quebrar. A hora que a saúde vir aqui punir, o retiro já está pronto. E aí você vai dizer, houve um lapso, eu recomendei não sei quem, ficou para não sei quem. Olha, perdão, acabou passando. No outro encontro na estira. E vai levando. Porque nós não estamos desobedecendo lei de Deus. Estamos desobedecendo a lei dos homens. O que os apóstolos dizem? Importa eu obedecer ao homem ou a Deus? Nós proibimos severamente de falar nesse nome. E os homens iam e falavam no nome de Jesus. E dizia para ele, esse Jesus que vocês mataram. Digo para o irmão, cambada de medrosos. Tá bom. O bendito do profeta Jonas foi até uma altura, voltou e eu vou lá nada, eles vão me dar um pau lá. Eu vou embora, eu vou voltar. Mas ele não podia voltar para o território de onde ele saiu, porque o povo ia dizer, Deus te mandou, onde você foi? Então ele fugiu. Olha para o do lado e diga, Joninha, você já tem fugido também? Está com tanto medo do Coroca assim? O Coroca não é Deus não, gente. Que medo, que medo. É uma coisa que não cabe. Olha se tem explicação, gente. 22 jogadores, mais juiz, mais bandeirinha, mais etc. Todo correndo, e olha, eles correm até na beirinha do campo, eles trazem aquela suor, aquele cansaço, sem máscara. Acaba o jogo, põe a máscara para falar. Mas então quer dizer que essa doença, essa maldição, mas então eles tinham que jogar com a máscara. Porque senão, era que ele saísse... Não cabe. É fazer o povo de palhaço. E é a lei, é o mundo. Escuta aqui, Jesus. Que história é essa? Nem você e nem teus discípulos lavaram a mão, passaram o álcool para almoçar. E aqui tem que lavar a mão, lavar o jarro, lavar o copo, lavar os pés. Ele diz, como vocês são hipócritas. Não é o jarro que precisa lavar, não é os talheres, não é os pés. O que tem que ser lavado é o coração. Diga para o do lado, é o coração, irmão. Esse que nós estamos lutando para que você troque ele por um novo coração. É perigoso. Meu pai é da idade, ele é perigoso. Mas quer dizer então que a doença escolhe idade, tamanho, cor, raça. E vai falar contra, é punido. Diga, é só por Jesus. E o profeta foi lá, depois que levou, ele ficou 3 dias, 3 noites na barriga de um peixe. Olha, pesca um peixe, deixa na bacia, você vê como o negócio fede, né? O cheiro de peixe cheira longe.
Ele é gostoso depois de limpinho, frito, temperadinho. Mas quando ele sai do rio, qualquer um diz, ih, quem está lidando com peixe? Agora ficar dentro da barriga da baleia. Esse Jonas deve ter passado um apuro, hein? Ele foi no abismo dos abismos. Dentro da barriga do peixe e no fundo do mar. Diga, Jonas foi no fundo, diga isso, irmão. Por um único motivo. Por não obedecer à lei de Deus. Mas eu creio que lá ele deve ter feito alguma prece bem valiosa. Que Deus chegou no ouvido da baleia e disse, ô menina, jogue esse rapaz lá que ele precisa ir lá em Nínive. Aí jogou ele fora. Quando ele viu tudo de novo, ele falou, não quero mais o ventre da baleia. Vou lá. Chegou lá e 3 dias ele pregou. Façam penitência, ó Senhor Deus de Israel. Eles vão gritar bem alto, porque senão Deus pode preparar uma baleia maior do que aquela que eu já estive. E a pregação dele foi tão forte que todo mundo ouviu. Inclusive o prefeito. E todo o comando da cidade decretou 3 dias de fechamento. Não por causa de coroca, mas por medo da cidade ser destruída. E Nimrod com seus aliados, sabendo que ele tinha passado lá na construção da torre, abre os olhos para a realidade e diz, esse Deus é poderoso, porque ele interceptou uma grande obra que eu estava fazendo. E possa que agora ele não confunda mais as línguas, possa que agora ele coloque uma treva muito grande aqui, quer saber, vou se mandar, vou lá para Sodoma. Fugiu, por medo do anúncio do profeta. E lá na cidade de Gomorra, já era existente, ele entra como um poderoso pervertido. Então lança os decretos da libertinagem. E nesse decreto, tudo era permitido. Tudo. Tapear, separar, homem morar com homem, mulher morar com mulher, marido largar da mulher e transar com homem, viver com homem, mulher largar da mulher e transar com a mulher. Gente, existe um demônio especializado. Ele é horrível. Você não morre se você morrer como uma lésbica. Você não morre se você morrer como um homossexual. Você não morre. Para o mundo você está morto. Mas para a organização você desce vivo. E vivo como você está aqui, você entra no reduto do inferno. Você não passa nem no Hades. Porque esse é um pecado que Deus falou com a boca cheia. Eu te entrego à mercê de tua depravação. Ou em outras palavras, seja pertencente dos demônios. Porque eu não aceito esse tipo de procedimento. E lá em Sodoma e Gomorra, era o que eles faziam. A ponto de atacar até os anjos que Deus enviou para avisar Lote. Lote foi um homem que desgarrou muito cedo do tio. E por que ele fez isto? Porque ele tinha uma bencinha do lado dele. A mulher de Lote teve toda a razão de virar uma estátua de sal. Você sabe o que é uma estátua de sal? É só você pegar ela e colocar dentro de um recipiente. Você vai ver se você consegue engolir. Seja uma sopa, seja um caldo, seja uma carne, com um pelote inteiro daquele de sal dentro, você comeria?
ela petrificou pela sua rigidez, pela sua desobediência, por tudo que ela fez de errado. Ela foi atacada a desobedecer às leis. E Lot entrou no papo furado dela. E acabou fazendo o quê, irmãos? Acabou instigando o marido que ela não queria, aquela vidinha medíocre. E o pressionou para que saísse do reduto do tio. E aí com isto, amados, Abraão dá uma escolha para eles. Se você for para a planície, eu vou para o vale. Se você for para o vale, eu vou para a planície. Ele escolheu errado. O Renato falava aqui dessa escolha errada. Que Deus coloca, ainda até usou um termo, que juízo é esse de Deus, que coloca as coisas difíceis. Mas esse é o Deus verdadeiro, que não mostra a beleza só, mas mostra a realidade. Ele deixou bem claro isso aqui na pregação dele. Então a realidade é algo concreto, não é aventura, não vamos ver, não faz de conta, é concretização. E ele vai e escolhe o fácil, porque essa é a tendência de todos os que não querem compromisso na vida. Quem não quer compromisso na vida, não gosta de levantar cedo, não gosta de fazer o que é para ser feito no dia. A gente tem um costume, deixa para amanhã. Mas é dito, o que se pode fazer hoje, não deixa para amanhã. Porque se deixar para amanhã, você se esbarra em um compromisso que não era de amanhã, que era o de ontem, que você não fez. E isso dentro do mundo físico é um prejuízo financeiro, dentro do mundo espiritual é um prejuízo celestial. É enterrar talentos. E ele então escolheu a planície, escolheu totalmente errado, porque quis facilidade, quis dar o melhor lugar para a esposa, quis fazer tudo que a bendita da mulher queria. E se deu mal, porque ele foi morar bem próximo da cidade de Sodoma e Gomorra, que quer dizer confusão, barbárie, pecado e morte. E Deus então recorre a Abraão para ir lá avisar eles. Se eu fosse falar sobre Adão e Ló, eu continuaria. Mas eu estou falando como as tribos se deterioraram e como se espalharam. Então, na tribo que ficou para Abraão, como o Renato disse, que ele estava tranquilo na sua casa, precisou deixar, enfrentar lugares. Esse Abraão vai e leva a proposta. Mas eles não aceitaram. E quando a cidade foi destruída, vocês podem perceber que levantou uma guerra. E a guerra levantada era exatamente para destruir as pessoas de Deus. E a notícia chegou para Abraão. E Abraão, como era um homem de Deus, ele escolhe 318 homens de guerra e foi combater para salvar o seu homem. Agora está mais ou menos em dia a coisa. Então ficou umas misturas, o povo circuncidado e o povo que foi resgatado da guerra, que ficou no comando de Abraão. Então Deus, nosso Senhor, já tinha dado esta lei, ele reforça a lei na pessoa de Moisés. Porque isso vem de trás. E disse para Moisés que quando eles entrassem na terra da promessa, essa terra, todos nós somos convidados a entrar. É o céu, é a eternidade. Mas para nós entrarmos no céu, na eternidade, nós não podemos fazer comunhão
e nem aceitar quem não tem uma comunhão com o Senhor. A pessoa é evangélica e você é católico. Vai ficar difícil. Embora se cultue o mesmo Deus, mas as linhas doutrinárias são diferentes. Se um lar começa dividido, se ambos não podem se casarem no mesmo templo, é porque tem divisão. Não estamos falando aqui de religião, de fé, de cultura. Estamos falando do que pode e do que não pode dar certo. Por que isso não dá certo? Por exemplo, eu não posso ir atrás de uma mulher ou de um homem que ele não tenha os princípios que eu tenha. Não. Eu preciso ter alguém na vida que no mínimo pleiteia a fé que eu pleiteio. Preciso de alguém na vida que seja mais ou menos compatível o modo de vida, o modo financeiro. Não adianta eu querer ir atrás de uma rica fazendeira, porque não é o dinheiro que vai fazer isso. Quando eu estou dizendo eu, não sou eu, não. Estou dando um exemplo. Eu nem estou afim disso. Queridos irmãos e irmãs, então tudo é compatível. Mas a incompatibilidade vem. E vem com proposta valiosíssima. O meu pai dizia, se chamou de meu bem, compra. Amados e amadas, o versículo 3 mostra que eles não obedeceram. Não contrairás com elas matrimônio. Você não pode casar de qualquer jeito. Não tenha pressa de formar família. Não tenha ansiedade disso. Mas tenha convicção quando você tentar formar uma família. Porque se você começa a namorar uma pessoa, e essa pessoa já te canta para ir na cama com você, essa é a prova que ele não te ama. Mas é prova que ele te deseja. Se ele te deseja, você vai sofrer muito. Porque tudo que é desejado é cobiçado. E tudo que é cobiçado tem dificuldade de progresso. Pode olhar isso em todos os sentidos. Você tem uma casa linda, boa, e todo mundo diz, ai que casa bonita. Ai, quando eu for gente grande, eu vou ter uma casa como você. Pode notar. Logo vai dar probleminha. Ou você tem um estabelecimento que você está vendendo maravilhosamente bem, você está indo em frente, todo mundo está dizendo, nossa, como mudou, como ele está ganhando, como está sobressaindo. Pronto, já começa a cobiçar, começa a desejar. Não quer dizer que a inveja tem maior poder do que Jesus e o Espírito Santo. Mas acontece que nós não somos capazes de nos autodefender da inveja. E a inveja tem facilidade de entrar onde ela não é chamada. Porque o mal não tem custo. Destruir qualquer um é capaz. Construir nem todos são capazes. Então essas mulheres não cultuavam Deus verdadeiro. Elas pediam auxílios de Aserá, de Asíris, dos deuses que eles fabricavam. E o Deus verdadeiro eles não acreditavam. Se você namora com uma pessoa que ela diz, eu não vou na missa, eu não acredito muito nisso, para ser cristão não precisa estar dentro da igreja, e papapá. Não concordo muito com essa história de estar todo de igreja, rezando o terço. Eu acredito do meu jeito que eu acredito. Caia fora desse futuro. Porque se não vai nessa onda, o caso com ele ou com ela, depois de casado eu levo ele. Não, ele vai tirar você, isso com certeza. Porque empurrar e jogar no buraco, qualquer um faz. Mas descer lá no buraco e tirar fora, nem todos são capazes. Então a Bíblia está recomendando, não contrairás com ela matrimônio.
Não darás tua filha a seus filhos, e não tomará de suas filhas para teus filhos, pois elas afastariam do Senhor o teu filho, que serviria a outros deuses. A cólera do Senhor inflamaria contra ele, e não tardaria a exterminá-lo. Então eram necessários os requisitos de Deus, que era a lei de Deus. E a lei de Deus era e é amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingo de festas de guarda, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, que é o adultério, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo. E passou um aí que vazou. Era 10. É 10. Se eu não tenho esta lei do Senhor, eu posso acabar me complicando. Quando eles estavam para quase conquistar o Israel prometido, Deus faz uma nova reunião e propõe uma outra tendência que eles tinham. O Senhor chamou Moisés, isso está em 18, versículo 9, do mesmo livro de Deuteronômio. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar a práticas abomináveis da gente daquela terra. Lembrando, olha para cá, Deuteronômio 18, 9, o que eu li. Paramos no 10. Biblicamente, terra significa também mãe, mulher. A terra é mãe, ela que gera tudo. E a mulher tem exatamente essa função, a função da terra. Como a mulher é a única que consegue gerar dentro dela um ser humano semelhante a Deus, é a mulher. Esta dádiva é da mulher, exclusivamente da mulher. Amados, você nunca vai ver uma bicha grávido. E por mais que já lutaram, hein? A ciência já virou nos 30 para dizer que não é só Deus que sabe das coisas. Mas não dá certo. Já inseminaram, já pintaram, já bordaram. Estava vendo alguma coisa na televisão, nem sei se entendi direito, mas pegaram um útero de uma jovem e implantaram num cara desse e inseminaram. E o que é impressionante como o diabo faz as coisas. Aquilo colou, funcionou como o transplante de um coração, de fígado, etc. E aí então implantaram, fizeram a inseminação como sendo o óvulo de uma mulher. O resultado foi horrendo. Secou o que estava implantado, secou, e começou a levar parte intestinal do camarada. Mais da 1h, por aí, eu estava vendo essa reportagem. Então não tem jeito. É unicamente Deus. Entrar nesse território, que é a mulher, só pode com a autorização de Deus. Mas os que não eram circuncidados, os que não eram da tribo de Israel, eles tinham esta prática abominável de adulterar antes da ordem de Deus, antes do casamento.
E o que era impressionante é que eles buscavam forças extraterrestres para isso. Eles buscavam nos deuses, nos animais, no que era tido, aquelas imagens horríveis de Ísis, de Deus Amon, de cada nome calafrote lá dentro, que eles iam queimar incenso, fazer adoração, para poder convencer as israelitas a se unirem com os egípcios para poderem desmerecer a lei de Deus e deixar a lei dos homens. Então virava uma confusão. A mesma que nós estamos vivendo hoje. Da vacina, tira a vacina mata, a vacina cura, não deu certo, não foi aprovada, é aprovada, o corona mata, o corona não mata, um foi morto pelo corona, outro foi salvo pelo corona, outro está na UTI, outro está entubado, mas o certo mesmo, ninguém sabe. É um rolo. E esse rolo é a confusão dos últimos tempos. Confusão essa que a Bíblia diz que no mundo havia de ter aflições. Mas era para termos coragem, porque Deus venceu o mundo. Então eles tinham uma prática abominável. E buscava nessas práticas jeito de convencê-lo o povo. E como o povo via os deuses que a organização apresentava, e aquelas orações, em muitos casos dava certo, porque também a Bíblia diz que o demônio faz milagre, o demônio faz sinais a ponto de convencer até os escolhidos. E muitas vezes, usando a imagem de Nossa Senhora, usando a imagem de São Jorge, você vai em centros, como eu já fui, lá tem imagem de Nossa Senhora Aparecida, tem imagem de São Jorge, tem imagem de anjos, anjos com espadas. E aquilo é para quê? Para convencer os católicos. Porque evangélico, se é evangélico, não vai no lugar desse. E católico, se é católico, também não vai no lugar desse. Mas ele sabe que tanto evangélico como católico tem essa fraqueza, essa descrença de um Deus que cura e que salva, então eles buscam nesses lugares. E pior isso, quando isso é levado, quando o nenenzinho, para a dona fulana dar um passe, ou fazer um chazinho, ou pegar um barbante e 3 sexta-feira, cada sexta-feira dar um nozinho no barbante, para amarrar o mal que está na criança. Mas pelo contrário, para amarrar a criança para quando ela for adulta, ser uma pessoa desequilibrada. Essas são as ordens. E você vai saber disso como, aonde e de que forma. Você só sofre as consequências. E as consequências são quais? Não acreditar que essas possibilidades existem. Se existe, não tem nada a ver comigo, quando na realidade está vinculado na gente. De onde vem a depressão? De onde vem a ansiedade? Da onde vem o mal-estar? Da onde vem a revolta? Da onde vem a preocupação? Da onde vem o medo? Da onde? De Deus? Deus é preocupado? Jesus é medroso? Jesus era traumatizado? Não. Isso vem dessa organização. E que trabalha a corrente sanguínea. Bastou acreditar. Na lei do Senhor, se creres, verá a glória. Na lei do outro, se creres, será contaminado. Abra a Bíblia em Levítico, no capítulo 19. Veja o que ela diz.
Quando acharem, digam amém. No capítulo 19 de Levítico e no versículo 31, diz assim: não vos dirijais aos espíritas nem aos adivinhos. Não os consulteis para que não sejais contaminado por eles. Você tem alguma coisa, grife a tua Bíblia, esta palavra, contaminado. Isto é uma ação. Gente, eu não quero pôr medo em ninguém, mas quero te deixar alerta pelo mundo, como ele age. Quantas pessoas eu já atendi na minha vida que nada resolvia. E quando fomos orar, era um vínculo com essas organizações. Eu contei a minha história. Pobre de mim, Joãozinho. Que culpa tive eu de nascer de um ventre que era indígena? E vários dos meus irmãos passaram por problema sério por isso. O meu padrinho Zé, que está aí participando conosco, meu irmão, logo que ele casou, um trem horrível entrava na casa dele. Eu era piazão. Você lembra o ano que você casou, padrinho Zé? Não lembra? Você lembra o ano que você casou? Que ano? 71? 61. Eu estava o quê? Com 8 anos. 7, 8 aninhos. Mas eu lembro. Ele chegava com o olho regalado. Pai, eu não dormi essa noite. Tem um troço que entrou lá dentro de casa e barulhou. E fez uma trapaça na vida dele, que a minha madrinha não conseguia engravidar. E olha que foi tempo, eles tiveram que fazer muita oração para ter o primeiro filho. Só que depois abriu, veio 15, né, padrinho Zé? Acho que 10 que você tem, né? 9, 10? 10 filhos. Vai fazer promessa lá, Luizinho. Vem 10, hein? Cadê a Fadoninha? Fadoninha, faz a promessa que vem 10 depois, viu? Vai deixar o italiano aí meio doido. Ele não vai poder mais ir em boteco, vai ter que ficar cuidando de neto. Amados e amadas, e esses fenômenos são terríveis. Guarde o que vocês ouvem. Tudo que tem um nome é porque tem um conteúdo. Contaminado. O que é uma contaminação? É quando você está desarmado, despreparado. Quando você está, como diz os nortistas, com o corpo fechado, mas normalmente, se você não conhece, você não se protege. Você entra numa invernada, ou entra num rancho, você não sabe que ali tem pulga. E você entra tranquilo, mas ali está perdido de pulga. Ou entra num paiol, ali está cheio de piolinho. Você sai dali todo fervendo de piolho. Eu acho que você já pegou isso na vida. Principalmente quem já morou em roça. Porque você não sabia, você entrou desarmado. A probabilidade da pessoa se contaminar é exatamente quando não se arma, quando não se protege. Porque daí você fica totalmente aberto por aquilo que vai fazer e totalmente acreditando no que vai fazer. E a palavra de Deus diz, você não vai lá. Você não procura essa gente. Para você não ser contaminado. Mas se você me desobedecer e for, diz o Senhor, no capítulo 19, 31,
que ele diz? Não vos dirijais ao Espírito nem aos adivinhos, não a consultei para que não sejais contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levanta-te diante dos cabelos brancos. Honra os passos do velho, teme o teu Deus. Ele dizendo, ouve os que os sábios dizem, o que os profetas dizem. Vai até os homens de cabelo branco, que já é vivido, que tem experiência, que pode te dizer que isso é errado. Mas, se de repente desobedecerem, o capítulo 20, verso 6, pune com mais severidade. Se alguém vos dirigir aos espíritas ou aos adivinhos para fornicar com eles, voltarei meu rosto contra esse homem e o cortarei do meio do meu povo. Se eu tenho essa contaminação e não procuro me desvencilhar disto, a Bíblia diz que Deus te tira do meio dos favores que você possa receber. Então a prosperidade é quase que zero. Você não vê gente dizer assim, para mim nada dá certo, eu não tenho sorte na vida. Quando as coisas estão engrenando, cai tudo por terra. Eu começo de novo, tentei daqui, tentei dali, tentei de lá, mas nada me dá certo. E já tem outros que vai em frente e que dá tudo certo. Aprendendo o que nós estamos aprendendo nesse retiro mariano. Não é para você sair do retiro e esquecer do mundo. Olha quantas coisas já foi explicado que é preciso ser feito. Se você não fazer, o que adiantou? Mas, seu João, o que é para mim fazer mesmo? Pronto, você já esqueceu. Amados, desde o começo não estamos falando que é para rever o coração. Não estamos falando que é para ter audiência com esse Deus. Não foi falado o perigo que se tem quando uma pessoa tem um interesse pessoal e prejudica os outros. Citamos a história da Vasti, ou Vasti, como dizem. Não vimos a história do Renato, as experiências que ele passou. Então, cada um tem suas experiências. A Bíblia nos diz claramente, mais para frente, em Deuteronômio, no capítulo 28. O que lá nos ensina? Exatamente concluindo o que o 18 diz. No capítulo 28 de Deuteronômio, a mistura entre Israel e egípcios e aquele povo foram tanto, porque a pessoa vê uma pessoa bonita, já quer namorar e já quer casar. Mas se fizesse isso certinho, era uma coisa, eu duro que não é. Ele vê o rapaz, a menina, ele não vai traçar nenhum plano, mas já vai para a cama. Já vai entrar numa terra prometida. Agora presta atenção no que você vai ouvir. Se a mulher tem o papel de terra, o homem tem o papel da semente. E para mim semear uma semente, eu tenho que adquirir a terra. E a conquista dessa terra é uma promessa. E essa promessa tem que vir de Deus, porque o diabo não tem nada de bom para te dar. Então, para obedecer à lei, você não pode entrar nessa terra. Você não pode transar com essa menina. Você não pode transar com esse homem, porque ele não é seu. Ela não é sua. E aí, o Senhor falou, vai chamar teu marido e volta aqui. O que a samaritana respondeu, João capítulo 4? Eu não tenho marido. Jesus concordou com ela e disse, você teve 5, e aquele que você está agora não é seu. Então viver amaziado não é teu marido, não é tua mulher. E quem disse isso é o Jesus.
Você está vivendo com mulher que não é sua, ou você está morando com um homem que não é seu. E o que é pior, lançando semente e gerando filhos, tornando-se filho da natureza. O filho da natureza não é realmente o filho da promessa. É o filho de um desejo sexual. Volta aqui para o altar, para mim tirar o peso das tuas costas. Tudo isto é por falta de conhecimento, por falta de doutrina. Não vamos culpar ninguém na história. A culpa foi do meu pai, a culpa foi da igreja, a culpa foi de... Não vamos pôr culpa em ninguém. Mas vamos desvendar um mistério. Seja ou não seja culpa, o fato aconteceu. E aconteceu sem a ordem de Deus. E Eclesiástico 17, 15 a 17 diz: eu não dei ordem para ninguém pecar. Mas como você pecou, ele te ordena: filho, pecaste, não faça mais. Então você vivia amaziado, não vive mais. Não é necessário você mandar o pai dos teus filhos embora, a mãe da tua filha embora, não é necessário. José não aceitou Maria. José não aceitou Jesus. Jesus não era filho de José. E ninguém sabia que Jesus ia ser o que ele foi. Por mais que se dissesse, quem queria acreditar que aquele menino que nasceu de Maria, e diziam os críticos, supostamente filho de um anjo, como? Anjo não tem sexo? É filho de José. Por isso, até hoje, ainda certas doutrinas acreditam que Nossa Senhora teve mais filho, que, enfim. Mas a igreja primitiva reconhece ela como mãe única. E que se tornou a mãe de todos nós. E eu acreditar nisto é uma grande graça. Alguém entrevistava um dia alguém. Você acredita tanto em Maria? E se ela não foi tudo isso? E se ela teve mais um monte de filho? Porque fala de Tiago, irmão de Jesus, de João, irmão de Jesus. Você não vai acreditar numa mentira dos católicos? E a católica respondeu: eu acreditando com veracidade, eu terei a minha salvação porque eu acreditei em algo puro. Porque na Bíblia, eu vi todos os homens ter falha, errar. Abraão mentiu para o Sinédrio que a mulher não era esposa. Davi matou não sei quem, Urias, para ficar com a mulher dele. Salomão emblemou com a rainha de Sabá. Cada profeta, Gedeão, despencou a ungir sacerdote sem a ordem de Deus. O sucessor de Moisés, lá, me ajuda aí? Não, o sucessor, Araão, levantou um motim junto com Maria, irmã dele, a ponto de Deus mandar reunir eles na tenda, e ela pegou uma lepra por causa disso. Todo errado. Mas a respeito de Nossa Senhora, a Bíblia diz que ela era uma única entre todas. A Bíblia não narra nenhum pecado de Maria. Então, realmente, ela é o que é, porque ela não teve falha. Então, essa católica disse claramente: eu prefiro morrer enganada, crendo na promessa de minha mãe, do que querer saber tanto sem ter a promessa dela. Por isso, Ave Maria, cheia de graça. É toda
toda geração, toda, me chamarão do quê? E as gerações que não o chamar, vai ser castigado? Mãe não castiga filho, gente. Mãe não vê defeito em filho. O filho é uma benção, para não dizer outra coisa. A mãe diz, meu filho é bom. O problema do meu filho é a companhia. Então mãe, Nossa Senhora não vai ficar chateada com quem não tê-lo ela por mãe. Porque a mãe também não fica. O filho bate na mãe, desmerece a mãe, fala mal da mãe, judia da mãe. E a mãe passa a noite para defender o filho. É ou não é, mães? Então isso é Nossa Senhora. Queridos irmãos e irmãs, então veio a lei perfeita. Uma lei para seguir. No 28, eu quero já ir terminando, porque já estourei o horário, que vai dizer assim: se obedeceres fielmente à voz do Senhor teu Deus, praticando cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje te prescrevo, o Senhor teu Deus elevar-se-á acima de todas as nações. Lá no capítulo 18, ele mostrou que não se podia misturar ou formar família com quem não era realmente da mesma jurisdição. Aqui então ele está exigindo este Deus único e verdadeiro. Queridos irmãos e queridas irmãs, como surgia determinadas dúvidas, Deus asseguram eles. Volte para Deuteronômio, capítulo 18. E no versículo 15. Olha a segurança que Deus nos dá. O Senhor teu Deus te suscitará dentro de teus irmãos um profeta como eu. É a ele que deves ouvir. Foi o que tu mesmo pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe, quando lhe disseste no dia da assembleia: ó, não ouço eu mais a voz do Senhor, meu Deus, nem torne a haver mais esse fogo ardente, para que eu não morra. E o Senhor disse-me: está muito bem o que disseram, eu lhes suscitarei um profeta como tu, dentre os irmãos. Pôr-lhe-eis minha palavra na boca, e ele lhe fará conhecer as minhas ordens. Mas, ao que recusar ouvir o que ele disser de minha parte, pedir-lhe-ei contas disso. Versículo 20. O profeta que tiver a audácia de proferir em meu nome uma palavra que eu não lhe mandei dizer, ou que se atrever a falar em nome de outros deuses, será morto. Então veja como Deus trabalha com segurança. O que nós estamos ouvindo aqui hoje é o que Deus está pondo na minha boca. É o que Deus colocou na boca do Renato. Então a gente está dizendo o que a palavra de Deus diz. Mas possa que você não acredite. Ou possa que você acredite, mas não leve a sério. É muito bom, é legal, mas fique por isso mesmo. Amanhã é outro dia, tchau, benção. E quando der certo eu vou voltar no retiro, mas eu já fiz tanto retiro, eu já conheço. Aí está o crime. Aí está a morte. Porque os entendidos dizem, quanto mais você sabe, mais você vê que você não sabe nada. Quanto mais distante você estiver de um prédio, mais pequeno você vê ele. Quanto mais perto você chegar de um monumento, mais alto ele fica e menos você fica. Se olha um edifício de longe, parece uma coisinha. Se olha aqueles aviões voando, aqueles jatão, você vê uma cruzinha um pouco maior do que essa aqui. Aí veja quando eles pousam, o monumento que é aquilo. Então, Deus é isto. Quanto mais longe você está de Deus, mais grande você fica na ignorância. Mas como você vai mais aproximando de Deus, mais você vai vendo o tamanho de Deus.
e menos você vai ver no seu. Então, quando uma pessoa te disser assim, eu rezo muito, ele já provou a ignorância. Porque quem muito reza nunca vai achar que reza muito. É como quem tem dinheiro. A pessoa que tem dinheiro é meio folgado na finança, ele nunca vai dizer que ele tem dinheiro. Ele sempre vai dizer que ele está com dívida, que ele gastou tanto não sei aonde, que ele teve um prejuízo daqui, que quebrou não sei o quê, que quebrou não sei o quê, teve um prejuízo muito enorme. É igual Maquito. Maquito diz que ganhou 500 conto num dia. Mas ele só falou do prejuízo que o carro deu. Mas o que ele ganhou, ele morreu o assunto logo. Diga glória a Deus. Ficamos de pé. Ô gente, vocês entenderam? Seu João, ficou um negócio que enroscado na minha garganta com esse negócio do filho da natureza, do filho da promessa. E meus filhos, que é tudo da natureza. Espera lá. Que conhecimento você tinha do que você ouviu hoje? Não, eu não sabia disso. Então, o pecado é quando a gente sabe e faz. Quando eu não sei, é ignorância. Até que eles não depararam com Pedro lá na porta da Formosa, eles não levavam muita culpa de ter crucificado Jesus. Mas quando Pedro falou para eles, não levando em conta a vossa ignorância, vocês mataram Jesus, mas ele ressuscitou dos mortos e disso nós somos testemunhas. Então agora, eles não são mais ignorantes, porque eles mataram Jesus e eles não tinham certeza que Jesus tinha ressuscitado. Mas agora a certeza veio, porque o mesmo homem que negou 3 vezes uma empregada, é o que está encarando eles. O mesmo homem que era um pescador com rede rasgada, está fazendo um paralítico de 40 anos andar. Tem alguma coisa forte. Esse homem deve ser Jesus. Então eles não vão morrer mais enganados. Assim somos nós. Se daqui para frente eu continuar tendo filho do pecado, então eu estou querendo mesmo perder a salvação. Não, mas eu fiz esse erro, eu sofri esse desconforto e eu quero legalizar. A partir do momento que você entra para a legalidade, você já entrou na comunhão. E quem vai te ajudar é o próprio Jesus. Se você morrer com o desejo de ser realizado e não deu tempo, você entra no céu pelo desejo. Porque a Bíblia diz, e o desejo do teu coração Deus atenderá. Amém, gente? Mas tem uma outra ressalva, fazer o resgate. Quando Moisés adquiria um povo que era estrangeiro, que não era circuncidado e que estava embrenhando no meio deles, Deus pedia o resgate. Quando adquirirem um estrangeiro no meio de vós, fazeis o resgate e circuncideis a cada um deles, como não sendo mais estrangeiro, mas sendo homem da mesma tribo de Israel. E por isso acolhei-os tudo quanto se fosse um israelita. Então eu tive o filho da natureza, eu tive esses problemas, por desconhecimento, por ignorância, mas agora eu estou aprendendo a palavra. Então a gente vai fazer esse tal resgate, nós vamos diante de Jesus Cristo, nós vamos pedir perdão por ter caído neste erro, embora não sabia, mas o erro aconteceu. Nós tiramos agora o erro, tiramos a culpa que nós trazíamos, depois procura um sacerdote, faz uma santa confissão, no propósito de não pecar mais com a carne, não ter mais relação sexual antes da legalidade, que tudo que estava no passado morre e tudo se faz novo. Porque diz Paulo aos Coríntios 5,17, os que estão em Cristo Jesus é nova criatura. O que é velho passou, tudo se fez novo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Jesus, manso e humilde de coração. Amém, gente? Nós vamos para a janta. Depois de jantar, a gente volta pela coroação de Nossa Senhora, né, Alexandre? Isso. Descumpriu tudo, né?
Quase tudo. Tá bom, né? Tô no horário ainda. Sim. É que escurece muito cedo, né? Poxa vida, eu falei 2h05. Quase ganhei de você. A nossa proteção está no nome do Senhor. Ô Sabrina, vai para miquinho? Vamos pagar um mico? Filho, o que estás fazendo? Te vejo abatido, vem aqui comigo e fale agora. Sei que é provado por um assunto que eu faz sofrer. Sinto abatido e quero sair, muitas vezes tento, mas não sou capaz. Então eu reflito, muitas vezes grito, onde está meu Deus, porque não tenho paz. Olha para o céu, olha para ti, veja onde for que você caiu, mas ainda é tempo para recomeçar. Muitos os que caem, mas é só levantar. Sai ou é mico? Essa música daria certinho pro agora. Você não sai, deixa quieto. O senhor não quer cantar? Tá bonito. Vamos continuar. Vejo em você um tremendo fardo, ele é tão pesado e você não vê. Instrução amarra do adversário, ele é quem eu creio e eu faço sofrer. Mas a solução para o seu problema é só levantar e chamar Jesus. Ele te liberta dessa escravidão, derrama o Espírito em seu coração. E pra te salvar já morreu na cruz. Olha para o céu, olha para o céu, olha para ti, veja onde for que você caiu, pois ainda é tempo para recomeçar. Muitos são os que caem, mas é só levantar. Tá bom, depois ensaia, bonito. O Senhor esteja conosco. Erga tuas mãos para o alto. Ô Madeu, depois você recolhe o Santíssimo para os servos e jantarem e voltar aqui para o encerramento. Pode ser? Pode fazer isto agora, em nome de Jesus. E aí fala para eles que possa ir pela janta. Deus, é em nome de teu Filho Jesus que nós transmitimos estas verdades da sua palavra. Recorremos também a esta mãe terra, esta mãe Maria, esta mãe semente, esta mãe vida, e a todos que nela confia, que tu intercedas para nós. E logo após a coroação, eu quero encerrar o dia de hoje fazendo uma oração de libertação. Pedindo a Jesus, quer dizer, é Ele que liberta. Eu vi isso semana passada lá, à noite, em Teixeira Soares. Oh, gente, como Deus age nesses momentos de oração. Que esta noite você alcance a tua graça também. Por Cristo nosso Senhor, digam amém.